tempos antigos, no reino de Israel, havia 3 rainhas notórias conhecidas por sua perversidade e astúcia. Suas histórias são tão impactantes que certamente surpreenderão a todos. A primeira rainha, chamada Atalia, foi uma figura que despertou não apenas medo, mas também repulsa em todo o reino de Israel. Sua crueldade e sede de poder eram inigualáveis, tornando-a uma das rainhas mais temidas e perversas da história. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, 2 governantes controversos que promoveram a adoração de Baal e causaram grande agitação no reino. Desde cedo, Atalia foi criada em um ambiente de manipulação e corrupção, o que moldou sua personalidade sombria e implacável. Quando seu marido, o rei Jorão, faleceu, Atalia viu a oportunidade perfeita para assumir o trono e reinar com punho de ferro. Ela não hesitou em eliminar todos os herdeiros legítimos, incluindo seus próprios netos, para garantir sua posição de poder. Sua crueldade ultrapassou todos os limites ao cometer tais atrocidades, mostrando sua falta de compaixão e empatia pelos inocentes que lhe cruzavam o caminho. Durante seu reinado, Atalia promoveu a adoração de Baal e desencorajou o culto ao Deus verdadeiro de Israel. Ela impôs uma política de opressão, promovendo a idolatria e reprimindo qualquer forma de resistência. Seu governo foi marcado por uma atmosfera de medo e desespero, onde a liberdade de expressão e a justiça eram suprimidas. No entanto, a história de Atalia não termina impune. Um grupo de sacerdotes fiéis a Deus conspirou em segredo para dar um fim à sua tirania. Em um ato corajoso, Atalia foi confrontada e executada, pondo um fim a seu reinado de terror. A história de Atalia serve como um lembrete sombrio da capacidade humana de crueldade e corrupção. Ela representa o lado mais negro da ambição desmedida e do poder absoluto, mostrando como essas características podem levar a atos inimagináveis. Atalia permanece como um exemplo marcante das consequências terríveis que podem advir quando o mal prevalece sobre o bem. A segunda rainha, chamada Jezabel, é uma figura infame e sinistra que deixou uma marca indelével na história de Israel. Sua crueldade e perversidade a tornaram uma das rainhas mais temidas e odiadas de todos os tempos. Jezabel nasceu em uma família real fenícia e foi criada em um ambiente de idolatria e corrupção. Quando se casou com o rei Acabe de Israel, ela trouxe consigo suas crenças pagãs e influências malignas, transformando o reino em um estado de decadência e violência. Uma das características mais perturbadoras de Jezabel foi sua determinação em promover a adoração do deus Baal em Israel. Ela construiu altares e templos para Baal, incentivando o povo a abandonar sua fé e se entregar à idolatria. Jezabel era implacável em sua perseguição aos profetas de Deus, ordenando a morte de muitos deles. Ela usava de manipulação e violência para alcançar seus objetivos, não hesitando em derramar sangue inocente. Além disso, Jezabel era conhecida por sua crueldade em relação à propriedade e à justiça. Ela conspirou para tomar posse da vinha de Nabote, um homem honesto e justo, e orquestrou sua morte injusta. Esses atos demonstraram sua falta de escrúpulos e sua disposição para trilhar qualquer caminho para satisfazer seus desejos egoístas. Apesar de seu reinado tirânico, Jezabel teve um fim trágico e digno de seu comportamento. Ela foi jogada pela janela por seus próprios servos e acabou sendo devorada pelos cães, cumprindo assim a profecia que recaiu sobre ela. A história de Jezabel é um sombrio lembrete das consequências nefastas da corrupção, idolatria e crueldade. Ela personifica a maldade que pode se instalar no coração humano quando a busca pelo poder e prazer pessoal se sobrepõe à moralidade e ao bem-estar dos outros. Jezabel permanece como um exemplo atemporal de como a tirania e a maldade podem corromper uma nação e deixar um legado de destruição. A terceira rainha, chamada Salomé, apesar de sua sabedoria e influência, também enfrentou desafios e cometeu erros ao longo de sua vida. Embora seja lembrada como uma rainha poderosa, sua história também nos mostra que ninguém é perfeito. Um dos erros mais conhecidos de Salomé foi seu envolvimento na introdução da idolatria em Israel. Ela se casou com muitos homens estrangeiros, que trouxeram consigo suas práticas religiosas e de adoração a outros deuses. Essa influência estrangeira levou à corrupção espiritual em Israel e à adoração de ídolos, o que desagradou a Deus. Além disso, Salomé também enfrentou desafios em seu reinado. Apesar de ter construído o magnífico Templo de Jerusalém, seu reinado foi marcado por conflitos e divisões. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono e enfrentou uma revolta liderada por Jeroboão.
que resultou na divisão do reino de Israel em dois: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Esses desafios e erros de Salomé nos lembram que até mesmo as figuras poderosas e sábias podem cometer equívocos. No entanto, é importante notar que Salomé também teve muitas realizações significativas durante seu reinado, como a construção do templo e sua sabedoria reconhecida. Sua história nos ensina sobre a importância de aprender com os erros e buscar a sabedoria e a integridade em nossas ações. As três rainhas mais perversas de Israel foram Atália, Jezabel e Salome. Cada uma delas deixou um legado de idolatria, corrupção e influência negativa durante seus reinados. Suas ações causaram danos significativos ao povo de Israel e desviaram a nação do caminho de Deus. Embora cada uma dessas rainhas tenha enfrentado consequências por seus atos, suas histórias servem como um lembrete sombrio dos perigos do poder e da influência negativa